Então vale a pena, né? Muito bom. Olá! Dados do IBGE revelam que cerca de 700 mil brasileiros se consideram indígenas, embora o censo feito pela FUNAI mostre um número inferior. Levando-se em consideração os que vivem em aldeias, o número cai quase pela metade. A situação dos indígenas no Brasil é tema de intensos estudos e debates. A deputada Mônica Seixas, da bancada ativista do PSOL, trouxe a discussão para a TV. Confira. Eu sou Mônica Seixas, sou co-deputada estadual no mandato coletivo chamado Bancada Ativista. Nós somos 9 ativistas de pautas diferentes que juntos debatemos e tocamos esse mandato aqui na Assembleia Legislativa. E agora em agosto a gente celebra o Agosto Indígena. E aqui na Assembleia Legislativa nós vamos ter um mês inteiro de atividades, debates e formulações acerca dessa pauta com a liderança da nossa co-deputada indígena Shirley Pancará. Salve, salve, povo de luta! E para esse lançamento do Agosto Indígena aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, Dona Alaide Pancararé está aqui presente, vai falar um pouco. Ela é do Fórum Indígena de Osasco e tem uma grande representação aí nas populações indígenas. E também a Sônia Aramirim, que é da terra indígena do Jaraguá, e veio aqui falar um pouco para a gente sobre as lutas indígenas. E o Emerson Guarani, que vai falar mais profundo sobre as questões do Agosto Indígena. O que é o Agosto Indígena? E ele vai trazer toda isso para nós hoje aqui. E você tocou bem no que eu queria começar, Shirley. Eu queria começar entendendo o que é, então, Emerson, o Agosto Indígena. Bom, o Agosto Indígena, ele é um evento que a gente começou aqui em São Paulo em 2014. A ideia de formular essa série de eventos foi trazer, principalmente na ocasião, para a educação, porque eu sou professor da rede, sou professor de Sociologia aqui do estado de São Paulo, sou um dos professores que na ocasião, em 2014, estava ainda na Prefeitura Municipal de São Paulo. E ali na Prefeitura de São Paulo a gente sentiu uma necessidade de reformular um pouco essa ideia do Agosto Indígena. Por quê? Porque o dia 19 de abril era uma data que estava sendo muito folclorizada pela educação. Grande parte dos professores e grande parte da rede municipal, e não só do estado de São Paulo, mas de todo o país, ainda tem uma ideia atrasada da população indígena. A ideia de que os indígenas estão no mato, andam pelado, é aquela ideia ainda do José de Alencar, né? Daquele índio, né? Que é o Ceci, Peri. É uma ideia romântica, é uma ideia do folclore brasileiro. Só que os indígenas de hoje, eles estão espalhados em todos os estados do país. Eles são indígenas que vivem em contexto urbano, vivem em aldeias, são indígenas que têm as suas características pessoais particulares, cada povo tem as suas características, e a ideia de a gente trazer para o mês de agosto era justamente porque o dia 9 é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado em toda a América. A América toda celebra a comemoração do dia 9, que é uma data importante para a população indígena, e a gente resolveu trazer essa pauta juntamente para a gente discutir na educação como que a gente faz para mostrar quem são esses índios, aonde eles estão, como eles vivem, quais são as suas características culturais, quais são as suas línguas. Hoje a gente tem no país 305 povos, nós temos 20 povos vivendo de forma isoladas, nós temos grande parte dessa população vivendo em contexto urbano. São Paulo, por exemplo, tem mais de 40 mil indígenas vivendo em todo o estado de São Paulo. É pouco falado, é pouco discutido sobre essa presença indígena. Nós temos aqui a presença em contexto urbano. A população está na capital, né? Isso, nós temos aqui na capital de São Paulo quase 11 mil indígenas, segundo o censo de 2010, e grande parte desses indígenas ainda é desconhecido pela grande população. Eu, como professor da maior rede de educação do Estado e da América Latina, a gente não tem ainda a implementação da lei. Por que é o Agosto Indígena? Porque a gente precisa implementar uma lei. É a Lei 11.645, ela é de 2008, é uma lei importante, é uma lei que faz com que o Estado brasileiro, não só o Estado de São Paulo, mas o Estado de maneira geral, tenha que implementar essa lei. Essa lei, o que é? A implementação da temática indígena na sala de aula. Só que a gente tem um problema sério, a gente não tem professores
ainda preparados para atender essa demanda. Ainda continuam professores que acabam trazendo para dentro da sala de aula ainda preconceitos. Por que dizer que você é indígena se um professor ele ainda não está preparado para discutir essa temática indígena na sala de aula? Ainda É muito aquela visão complicado. folclórica, mesmo caso dia 12, né? Que a gente consegue levar um pouquinho para as escolas. É verdade. Então, essa pauta da questão indígena é uma pauta importantíssima. Então, o que a gente fez? Desde 2014, a gente começou a formular, junto com a Prefeitura de São Paulo, uma ideia de problematizar isso formando professores. A gente acabou formando, de 2014, quase 4.000 professores. A gente acabou fazendo com que os indígenas participassem dessas formações. Os indígenas aplicaram o seminário e aí é importante dizer como que os indígenas fizeram. O que acontecia nessas formações? Grande parte dessas formações acontecia da seguinte maneira: eram professores de história, de geografia, antropólogos, que iam lá e falavam em nome dos indígenas. Uhum. Isso era já um problema para nós. Por quê? Porque os indígenas acabavam ficando também assistindo, né? Acabavam assistindo às palestras, os seminários. E o que a gente fez com o Agosto Indígenas? Agosto Indígena. Pegamos os indígenas e colocamos nas mesas. Eram eles que precisavam contar as suas histórias. Eram eles que precisavam contar o que estava acontecendo nas suas aldeias. Qual era a problemática deles nas suas aldeias e por que eles estavam em contexto urbano. Tem todo um contexto. Grande parte dos indígenas que estão aqui na cidade de São Paulo são indígenas que saíram dos seus territórios de origem justamente porque foram expulsos dos seus territórios tradicionais. Foram expulsos por poceiros, foram expulsos por pistoleiros, por fazendeiros. Grande parte deles tiveram que fazer opção. Ou você fica no seu local de origem, ou você morre. Então, grande parte veio para São Paulo, outros vieram fugindo da fome, principalmente na década de 50, na década de 60, vieram para trabalhar, vieram como migrantes. Né? Só que aí é uma questão interessante para a gente pensar, né? Migrantes do quê? Porque São Paulo não é exatamente uma cidade onde é de população não indígena. São Paulo é uma população da população indígena. Uhum. A presença indígena aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, remete a 1500. Na chegada aqui, na invasão, né, do país, a gente já tinha presença indígena. E, às vezes me parece assim que os indígenas estão chegando num local que é deles. Uhum. Esse local sempre foi território indígena, esse local sempre foi o local da presença indígena. Aqui não é o lugar da passagem, mas aqui é o lugar da permanência, da permanência de 500 anos dessa população. Aqui é um local onde a gente precisa reconstruir, né? E aí a educação, ela tem aí um papel super importante, né, na formação. Se a gente conseguir formar professores que saiam da universidade discutindo as questões indígenas, de uma diversidade étnica tão grande, como eu já disse, são 305 povos. Talvez esse país seja um dos países com a maior população, a maior diversidade do mundo, só que a gente desconhece ainda a presença dessa população indígena. E aí a gente acaba reforçando estereótipos, preconceitos, a intolerância que se dissemina em um país inteiro, né? Me parece que essa presença, ela é uma presença do passado e não do presente. E aí eu fico bem lisonjeado, eu fico assim, numa situação emocional de ver que hoje nós estamos aqui ocupando espaços onde sempre foi da presença da população branca, sobretudo de um local onde não teve a presença indígena. Então, nesse sentido, a gente demarca um território. Nós temos aqui com a presença da Alaide Pancararé, que tradicionalmente a cultura do povo dela é do Nordeste, mas ela tem um fórum permanente. Eles estão aqui, eles estão mostrando a sua presença na maior cidade do país. Nós temos a Shirley como co-deputada, demarcando seu território, sobretudo da cidade de Mauá, né? Então temos aqui a Sônia da região do Jaraguá. Só aqui nós estamos falando de 3, 4 regiões com a minha. Eu sou da Zona Leste. O meu povo é Guarani-Andeva, do estado. Meu povo é de Bauru, só que eu estou na Zona Leste. Eu sou na cidade de Tiradentes, eu sou professor da rede estadual. Nós estamos aqui justamente para a gente marcar os nossos territórios, dizer que a gente existe, que a gente está na cidade de São Paulo, na maior cidade do país. Todos vocês moram em contexto urbano.
Em grandes cidades aqui da região metropolitana, a gente tem algumas aldeias sobrepostas em áreas de preservação ambiental, e aí uma outra questão também como a legislação ambiental às vezes é racista também, expulsa o povo da sua terra, não permite a sua cultura ancestral e etc. Mas um desafio que a Shirley enfrenta todos os dias é explicar, né, como é que você é, porque as pessoas têm essa visão, justamente como você falou, muito preconceituosa do que é ser indígena. E a Shirley tem que explicar todos os dias, quando ela fala eu sou indígena, as pessoas falam, mas você não está na aldeia. Como é que é essa vivência aqui? Como é que é um pouco da cultura de vocês? Como é que vocês se identificam? A gente estava falando antes da gente começar a gravação, da resistência de usar como sobrenome, não sobrenome branco ou colonizado que vocês têm na certidão de nascimento, mas da sua etnia, da sua terra e etc. Como é que é, Shirley, ser indígena de contexto urbano? Como é que vocês são? Em quantas aldeias e lugares vocês estão aqui na capital de São Paulo? Então, ser indígena em qualquer lugar é resistir, né? Em qualquer lugar. E quando você sai da sua comunidade, dá mesmo passa essa impressão para as pessoas que você perdeu os seus costumes. E usa o celular, as críticas, porque os indígenas estão usando celular, os indígenas estão com carro, deixaram de ser indígenas, mas ao mesmo tempo nos culpa pelo progresso do país e também não quer que a gente avance. Se vai na universidade, recebe críticas, deixou de ser indígena porque está na universidade. Então está internalizando conhecimentos de não indígena, e quando esses conhecimentos é para que nós possamos nos fortalecer e sair da tutela. Porque se eu não formo os meus médicos, eu vou esperar os médicos não indígenas para chegar dentro das nossas comunidades. Então nós temos que sim ocupar esses espaços, e esses espaços que é construído em territórios indígenas, na memória dos nossos ancestrais. Então nós estamos nos nossos lugares. Colocarei esses concretos, gastaram um monte nesses concretos aí para fazer essa estrutura tão grande, mas aqui está a memória dos nossos ancestrais. E nós sofremos isso e a invisibilidade em contexto urbano. Mas isso é proposital para mim. No meu ponto de vista, isso é proposital. Você querer tirar os povos indígenas falando, não existe mais, é porque cada dia vai diminuindo, né? Você vai diminuindo, aí você não tem a necessidade de demarcar terras, né? Já que dizem que nossas terras são tão ricas, tem tantas riquezas, né? E riquezas porque nós cuidamos. Se tem riquezas, é porque nós preservamos o meio ambiente, as matas, os rios, nós não exploramos. Então, por isso que tem as riquezas, né? E invisibilizar e falar, menos um indígena na sociedade é de interesse, muitas vezes, do não indígena, sem querer generalizar. Não são todos, mas há também interesse, assim como houve há muito tempo. Então, estar aqui é resistir a cada dia. Eu tenho que ir na minha comunidade, me fortalecer, beber da água, da sabedoria do meu povo para chegar aqui fortalecida, porque a gente não perde, eu tô ligada com o meu território ancestral. Então, esse corpo aqui está ligado com o meu território tradicional, então não consigo desligar dele. Por isso que a luta sempre também vai ser demarcação de terras, porque sem demarcação de terras eu não preservo a memória dos meus ancestrais. Então, também tenho que trazer isso para essa realidade. É uma resistência e esse espaço nos pertence. Quem dividiu o Rio de Janeiro, quem dividiu São Paulo, quem dividiu Pernambuco foi quem? O colonizador. Claro! Isso era um único território. Eram todos de vocês, né? E o nome, por exemplo, o nome teve um bom tempo, né, Emerson? Você lembra quando foi que teve a lei que a gente podia registrar as crianças com o nome indígena? É bem recente isso. Eu lembro que a gente não podia colocar o nosso nome indígena. Então, só podia colocar o nome português no cartório, né? Então, agora que tem um decreto aí, que a pessoa pode colocar. Que, inclusive, depois, quem sabe, a Sônia pode até falar um pouco, que lá na aldeia do Jaraguá, eu vi a FUNAI indo lá fazer um monte de documento, inclusive é uma experiência que é o próprio Natalício. O Natalício não tinha o nome dele em Guarani, agora ele aparece o nome Natalício Caraí de Souza, aparece o nome dele em Guarani. Então, você pode também já ver...
contar um pouco sobre isso. Vocês não podiam registrar como primeiro nome o nome tradicional, o nome indígena, até pouco tempo atrás, é isso? Não podia. Mas depois de tanto insistir, porque assim, na cultura guarani, o primeiro nome é o nome indígena. Né? O nome, por exemplo, meu nome Sônia, Patrícia, Paulo, são nomes dados pelos pais. Né? Então, o nome indígena é nome dado pelo pajé, né? O nosso guia espiritual. Então, a gente tem mais valor o nome indígena do que o nome português. Então por essa questão do que a Shirley falou agora, né? Da questão do colonizador, né? De ter que extinguir o povo é extinguir uma cultura. Então, tudo que faz parte da cultura, nome, canto, dança, então, quanto menos aparecer, melhor. Quanto menos aquele povo ser menos, como é que se diz, assim, visto, tem menos chance dele ser exterminado. Então, a gente brigou muito para que a FUNAI conversasse no cartório, para que isso mudasse, que o primeiro nome seria o nome indígena, que é o nome de batismo e que tem que ser respeitado. Eu acho que, em primeiro lugar, o respeito sobre as tradições, não importa se é Guarani, se é Pancararu, se é Pancararé, tem que ter o respeito, né? Então, a partir disso, depois de tanta luta, e hoje as crianças são registradas com o nome Guarani, no caso. Eu não tenho o nome em registro, né? Mas as crianças que nascem hoje, ela já tem o registro em Guarani. Então, isso é importante para que as pessoas se identifiquem. Nossa, mas que nome é esse, né? O que quer dizer Aramiri e tal? Não, esse é meu nome. É o nome de batismo que o pajé deu. É um respeito também pela ancestralidade, pela cultura e as tradições. E isso é importante. Embora a legislação federal fale em respeito à autonomia das comunidades tradicionais e os povos originários, a gente vê que esse respeito na prática não existe, né? As cidades estão invadindo os territórios indígenas cada vez mais, né? As pessoas perguntam, vocês estão na cidade? Eu acho que a grande maioria é a cidade que chegou até vocês. Mas, para além disso, a legislação ambiental, por exemplo, lá na história do Jaraguá, que é uma velha conhecida nossa, não pode adentrar o parque, não pode pescar no parque, não pode caçar no parque, não pode construir no parque. Então, é uma forma também de expulsá-lo. Não respeitar a cultura, não respeitar o nome, tudo forma de desconstruir, de desmontar e etc. E também, de novo, puxando para a Shirley contar um pouco da história dela, além de ser indígena, você tem uma história com a educação. Foi durante muito tempo diretora de escola 100% indígena. Como é que é um pouco da educação diferenciada, tanto na saúde, também tem saúde diferenciada e educação diferenciada prevista, né? Falando um pouco das vitórias já conquistadas, mas ainda pequenas. Então, da educação, eu passei 8 anos trabalhando aqui como coordenadora geral do Centro de Educação e Cultura Indígena, lá no Jaraguá, junto com a Sônia, né? Que lá vai por uma legislação específica, uma legislação diferenciada, né? Trabalhamos também com a resolução de número 5, que trabalha toda essa questão que os mais velhos podem colaborar junto, porque eles são os transmissores do conhecimento, né? Então, aqui, cada cultura, cada povo, por exemplo, aqui Guarani ele tem um projeto político-pedagógico do Guarani, específico do Guarani, tem os cantos de dança, culinária tradicional. Então, no meu povo é outro projeto político-pedagógico, lá já inclui, por exemplo, o toré, que o toré não se aplica à cultura do povo Guarani. Então a gente já toca maracá, as mulheres já tocam maracá, que na cultura Guarani, aqui de Jaraguá, as mulheres não tocam maracá. Então há uma sequência de coisas. E também nós temos a experiência que depois o Emerson também pode trazer um pouco, que é sobre a Lei 11.645 de 2008, né? Nós temos trabalhado também nisso, além de ter trabalhado em escolas indígenas também, eu fiz alguns trabalhos aí
em escolas de não indígena, porque se nós estamos falando de um agosto indígena, para que haja essa compreensão e respeito das populações indígenas, nós estamos falando que as pessoas têm que respeitar as populações indígenas, ela aqui dentro da Assembleia, ela dentro da universidade, aquele aluno que está na sala de aula do Emerson e de qualquer professor, ele tem que ser entendido como uma criança indígena. Aquele conteúdo tem que ser transmitido de uma forma que aquela criança sinta-se parte, aceita naquela escola, porque uma vez eu fui fazer parte da pesquisa do Observatório da Educação Escolar Indígena e o aluno veio dizer que passou 8 anos sem falar que era Pancararu. Da pesquisa que eu fiz nas escolas em Mauá. Por quê? Porque quando chegava dia 19 de abril, a professora falava, vamos na aldeia ver o índio. E aí ele falava, ué, mas eu não estou aqui na sala de aula, eu sou indígena, estou aqui nessa sala, mas ela fala que não sou indígena. Então, isso causou muitos conflitos também com aquela pessoa, porque todo ano ele vai na comunidade, lá no Nordeste. É indígena, faz os rituais, veste o praiá, tem tudo certinho. E quando chega na escola, ele é invisibilizado. Então, você não sabe nem qual é a sua identidade. Então, esse é um trabalho que o Agosto Indígena vem trazendo. Justamente isso aí, não é, Emerson? Que você possa levar para a escola essa formação de professores pelo viés do próprio indígena. Porque quem pode falar de nós que não seja nós mesmos? Para falar de nós, por nós mesmos. Então, nós temos todo esse conhecimento para transmitir para o professor e desconstruir visões aí, pensamentos colonizadores, sei lá, colonizados, nunca sei usar exatamente essa palavra. Emerson, que é professor, arruma aí para nós, não é, dona Laíde? Ô Emerson, e conta pra gente um pouco mais sobre o calendário de Agosto Indígena. Então, durante esse mês a gente vai realizar algumas atividades, né, na USP, principalmente na FEFELESH. Então, dia 30 e dia 31 a gente convidou o reitor, o vice-reitor da pós-graduação. Não é exatamente vice-reitor, mas é um pró-reitor de graduação e pós-graduação, justamente para a gente fazer essa discussão de por que a Universidade de São Paulo não tem programas específicos para os indígenas, né? Recentemente a Unicamp recebeu 50 indígenas vindo de várias regiões do país. O programa Pindorama da PUC aqui em São Paulo já formou mais de 100 indígenas. Eu me formei no programa Pindorama em 2010. O que é o programa? O programa Pindorama é um programa da Pontifícia Universidade Católica que é para atender justamente aos indígenas que vivem em contexto urbano. Por quê? Se percebeu que grande parte das universidades que tinham algum tipo de inserção aos indígenas ainda tinha um programa voltado para os indígenas que eram das aldeias. E os indígenas que estavam vivendo na cidade não tinham como acessar. Então, em 2001, começou um movimento formado pelo povo Pancararu, por uma professora, uma antropóloga chamada Lúcia Helena Rangel, um professor chamado professor Benedito Prézia, e grande parte dos indígenas que viviam aqui na cidade estavam cobrando, né, a presença de indígenas na universidade. Isso é um movimento interessante porque a gente acaba percebendo que, para formular essa discussão de um agosto indígena, a gente vai precisar de formação acadêmica. Uhum. E a gente já tem mais de 100 indígenas formados pelo Pindorama. Nós temos grande parte de indígenas formados entrando na Universidade de São Paulo, na antropologia social. Nós estamos em 4, né? Eu, a Shirley Pancará, nós temos o Tiago Guarani, que é professor lá da aldeia, lá do Nimoindaju, que fica em Bauru. E nós temos também o Jaime Maiuruna, que é do Acre, né? O povo dele é do Acre. Então nós estamos participando da construção de um movimento dentro da USP, que é criar esse agosto indígena. A gente acha ótimo, porque ele existe já na Prefeitura de São Paulo, não como um programa de governo, mas um programa de Estado, porque a gente precisa implementar a Lei 11.645, uma obrigatoriedade essa implementação. Cabe aí aos movimentos, né, indígenas estarem sempre fazendo essa discussão junto com o poder público e juntamente com esses governos que assumem, para a gente ver a intensidade que isso acontece ou não. A gente espera aqui em São Paulo que a Prefeitura de São Paulo acabe fazendo os eventos nas 13 diretorias de ensino. Por enquanto, a gente sabe que 3 delas já têm programações já definidas. As outras
As outras 10 diretorias ainda não têm uma programação, até o momento não disse nada. A gente espera que a pessoa que está responsável lá no setor da Secretaria Municipal de Educação realmente faça isso e faça acontecer, né? A gente tem uma pessoa lá, uma pessoa responsável por esse setor. Mas por que eu estou dizendo isso sempre da Prefeitura Municipal de São Paulo? Porque no Estado, eu como professor do Estado, a gente percebe que no Estado não tem absolutamente nada. Nós estamos falando da maior rede de educação do país, né? E não temos nenhum tipo de movimento da implementação da Lei 11.645 no Estado de São Paulo. Então aqui a gente vê o quanto é importante, a gente aqui através da bancada ativista está encaminhando um projeto de lei para que seja discutido aqui na Assembleia Legislativa a implementação dessa lei. Essa lei é tão importante. Então, na USP, a gente está fazendo essa discussão junto à antropologia, mas a gente tem a história, a gente tem também a psicologia que está discutindo isso. Nós temos vários departamentos e vários programas de pós-graduação e graduação que estão num movimento de discussão sobre essa inserção da questão indígena dentro da universidade. Por quê? Por que eu estou falando sempre desse agosto indígena, num tom assim meio de ocupar esses espaços? O indígena precisa ocupar. Como esse ambiente foi um ambiente carregado por um processo violento de colonização, a gente percebe que esses espaços não têm a presença indígena. Então, a importância de descolonizar os espaços que a gente passa. Tanto o espaço acadêmico, quanto o espaço da Assembleia Legislativa, quanto o espaço das escolas, porque a gente acaba percebendo que a gente tem tantos professores, e aí eu vou dizer, e a dona Laide vai lembrar, né, a gente fez um evento de um CEL em São Miguel, e o diretor era indígena, lembra, dona Laide? Ele não dizia que ele era indígena. Lembra que a partir daquele movimento que a gente fez lá naquele CEL, a dona Laide acabou reencontrando, depois ela pode contar isso mais, ele foi para a aldeia, né? Depois, ele foi voltar na sua história. Então, olha só a importância de um evento que faz as pessoas retomar para o seu passado. Por quê? Por que dizer que é indígena aqui em São Paulo? Porque aqui a gente tem um ambiente carregado por um processo violento de colonização. E é importante a gente descolonizar os espaços. Só que na educação a gente precisa descolonizar o currículo. E por isso que é importante a gente estar implementando a Lei 11.645 no Estado de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, mas sobretudo em todos os outros espaços, né? É a questão cultural. A gente precisa atender os 2 artigos, que são os artigos principais da Constituição. O artigo 231, o artigo 232, por que se bate tanto nesses artigos constitucionais? Justamente porque garante a diversidade brasileira, sobretudo a diversidade da educação, a diversidade da saúde indígena, a diversidade da cultura indígena, a diversidade e a presença indígena nos locais é garantido por lei. O artigo 231 e 232 da Constituição e o artigo 11.000 e a Lei 11.645, que a gente também precisa voltar um pouquinho, porque a Lei 9.394 de 96, que é a Lei Diretriz e Base, ela já dizia lá que deveria ser trabalhada a questão indígena, a questão afro e a questão europeia. Só que nós trabalhamos a questão europeia e esquecemos as demais demandas. Então, desde 96, que a gente já tem na Lei de Diretrizes e Base que todo professor da rede brasileira de ensino, seja da escola privada, da escola pública, deveria aplicar no seu dia a dia a questão indígena, mas isso não acontece. Então, a gente a todo momento precisa ficar, né, tentando, né, fazer com que a educação faça o seu papel, que já deveria ser um papel já desde da primeira lei de diretriz e base, que isso não acontece. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a deputada Mônica Seixas e seus convidados continuam avaliando a situação dos índios no Brasil. Até já. Agora vamos acompanhar a segunda parte do Em Discussão Convida. A deputada Mônica Seixas, da bancada ativista do PSOL, recebe Alaide Pereira Xavier, Shirley Maria de Souza, Emerson Souza e Sônia Barbosa, que analisam a situação dos indígenas brasileiros. Um mês comemorado pelos povos indígenas de toda a América Latina e que o mandato da bancada ativista aqui na LESP preparou um mês inteiro de atividade. Mas nessa volta, eu queria perguntar para a cacica Alaide, uma mulher cacica, o que é ser cacica? O que é dirigir uma comunidade? Ser cacique é conhecer a cultura,
a cultura, a nossa tradição completa, como eu conheço, que nasci, me criei na aldeia, vim para São Paulo, já tinha 21 anos de idade, então eu conheço os cantos, dança, todos os rituais sagrados, a Jurema, que significa Jurema. Então, foi escolhida pelo meu povo aqui em São Paulo para ensinar as crianças, como aqui em São Paulo tem muitos pancararé, e os que nasceram aqui não conhecem sobre a cultura. Então eu vim para ensinar para as pessoas, ensino canto, dança, os artesanatos, tudo que a cultura nossa tem, eu passo para as crianças, também para os adolescentes, porque tem muitos jovens que foram nascidos aqui que não tiveram a oportunidade de ir na aldeia. E a senhora hoje vive em Osasco? Eu vivo em Osasco, onde foi muito difícil ser reconhecida como indígena. Para mim, ser reconhecida como indígena, eu tive que ir na Secretaria de Direitos Humanos, fui 8 vezes para mim ser reconhecida, mas fui, né? Hoje me sinto uma mulher muito feliz, porque faço parte do calendário da Prefeitura de Osasco. A Semana dos Povos Indígenas de Osasco está no calendário oficial da Prefeitura, aonde qualquer prefeito que entrar na Prefeitura, eles têm que assumir a Semana Indígena. São 2 semanas de atividade e no final tem um encontro que a gente faz, já faz esse ano, fez 13 anos, sempre acontece no mês de abril. E é uma coisa muito importante para a gente. E esse é um momento de bastante ataques, retrocessos. A gente tem uma política nacional voltada contra os povos indígenas, a redução e os ataques às poucas políticas já conquistadas, a ameaça de invasão e da liberação do território indígena para a exploração mineral e para o desmatamento. Mas em Osasco, quais são os principais desafios? Tem uma comunidade indígena na cidade? Como é que vocês se organizam e como é que vocês estão sentindo esse momento? Nós lá, tem muito indígena em Osasco, mas eles não... Parece que eles têm vergonha de dizer que é indígena. Agora os pancararé, que são o meu povo, nós temos uma associação. Nós temos a Associação Pancararé e nós temos um grupo permanente intersetorial indígena de Osasco. Fazemos parte da economia solidária, da agricultura urbana. Tudo que acontece em Osasco a gente está envolvido, com toda a secretaria junto. E tem apoio? Tem apoio. Tem espaço? Agora está faltando espaço de referência, que já estão com 4 prefeitos e o espaço de referência não sai. E por isso que eu estou falando aqui nessa casa, para os parlamentares saber que nós indígenas, nós temos um grande sonho de nós ter um espaço de referência, para que nós possamos fazer nossos rituais, fazer nossa reunião. Domingo mesmo vai acontecer um encontro de saberes tradicionais, então eu vou fazer num bar. Vou fazer num bar porque... Não é porque a prefeitura não cediu o espaço, é porque foi em cima da hora, não deu tempo. Tinha que mandar ofício para a prefeitura, então por causa disso eu vou fazer no meu bar. Mas se tivesse tempo, porque o tempo foi muito corrido, porque foi um projeto que eu fiz do PROAC, que o PROAC tem feito muito nós e fortalecer. Que muitas roupas, nossas vestes, foi com o dinheiro do PROAC, Secretaria de Cultura de São Paulo. Nós devemos muito a Secretaria de Cultura de São Paulo. Nós temos que agradecer. E o prefeito de Osasco também, né? E quero aproveitar e falar que eu estou muito contente com o convite da deputada Shirley Pancará, para nós estar aqui botando as nossas conversas, né? E quero que o agosto indígena, eles cresçam. Porque nós, indígenas, trabalhamos muito com artesanato, principalmente eu, que minha renda é desse tamanhozinho assim, e eu trabalho com artesanato. E estou com minha sacola tudo cheia lá de artesanato, sem ter espaço para a gente vender. E que o governo também abre espaço de feira livres para os indígenas vender, não só para mim, para todos os povos indígenas. Nós todos precisamos de vender nossos artesanatos, mostrar nossa cultura.
Emerson, a Laíde coloca duas questões que são bastante curiosas. Uma é a ligação do povo indígena com o território, com a terra. A luta está quase sempre pautada com o território. Então, eu queria que você explicasse um pouco dessa ligação ancestral com a terra, da necessidade de ter a casa de reza e um espaço para si. E outra questão que ela toca também é a necessidade da sustentabilidade, do trabalho, da renda para quem está no contexto urbano. Então, é interessante o que a dona Laide fala, porque esse é um momento que a gente precisa repensar outros modos de vida, né? Outros modos de viver. A população indígena tem sofrido tantos ataques aí, né? E tem sido praticamente pauta do dia a dia do Brasil, né? Não só no Brasil, como no mundo. Todos têm falado dos ataques que os povos indígenas têm sofrido. Eu vou usar aqui até um pouco da linguagem acadêmica, né? Vamos dizer assim, que grande parte da antropologia, de grande parte da população acadêmica, principalmente ligada a humanas, tem recorrido a alguns filósofos para repensar esse momento. Um deles seriam o Deleuze e o Guattari, né? Porque eles tratam de duas questões que eu acho super importantes, que é essa questão da territorialidade, né? Essa questão de reterritorializar os espaços, né? Por onde os indígenas estão. Então, talvez nós estejamos vivendo um momento assim de reterritorializar os ambientes onde a gente está. Então, o que é reterritorializar? É a gente viver as nossas tradições, viver as nossas maneiras, os nossos modos de vida dentro da maior cidade do mundo, da quarta maior cidade do mundo. E a importância que isso tem para se pensar a construção de um outro modo de viver a cidade. Talvez nós, tão impulsionados por esse modo de vida que virou uma espécie de máquina, né? A gente não consegue identificar esses outros modos de viver. Talvez a dona Laide esteja trazendo aqui uma maneira de ser indígena, que até um antropólogo, né, que é interessante falar dele, é o Eduardo Viveiro de Castro, sempre tem colocado, que é esse modo de viver, de ser indígena. Talvez isso seja uma alternativa para essa sociedade posta, né, que esse modo de ser de indígena é um modo muito mais ligado a uma questão de ser e não de aparecer, mas que esse modo de aparecer está diretamente ligado na maneira como você reterritorializa os seus ambientes, né? Então, por exemplo, aqui a gente poderia dizer que nós estamos reterritorializando um espaço. E é também o grande desafio da Sônia, uma liderança lá do Jaraguá. São 5 aldeias que vivem... 6 que dividem o mesmo espaço, e uma delas demarcada, a menor aldeia do país. Como é que é viver bem próximo ao centro urbano de São Paulo? É a história da aldeia de vocês? A aldeia do Jaraguá, onde está demarcado em 1,7, ela foi demarcada... Qual é o tamanho do espaço? 1,7. 1,7. Menos de 2 campos de futebol, né? E ela foi demarcada em 1987, né? Um ano antes da Constituição. E a matriarca desse lugar é a dona Jandira e o seu Joaquim, que hoje são falecidos. Mas lá vivem os filhos, os netos, os bisnetos dela. E onde a gente sentiu a necessidade de que a gente precisaria ter um espaço maior, porque 1,7 para o tamanho que estava acontecendo, né, nascendo as crianças, e a gente não tinha esses espaços. Então, hoje nós somos em 6 áreas dentro da terra indígena Jaraguá. E a gente precisa realmente que esses espaços, como ali é uma terra totalmente indígena, São Paulo é uma terra indígena, né? Infelizmente, a colonização foi tomando o espaço desses povos, né? Então, hoje a gente vive nessa situação dentro da terra indígena, lutando por direitos, lutando por uma vida melhor, lutando para que as nossas crianças cresçam com dignidade de ser indígena, de falar eu sou indígena com orgulho, né? Nós temos vários problemas assim em questão com jovens, porque o indígena, se ele não tem a terra, se ele não tem o espaço, se ele não tem o respeito, ele acaba fazendo coisas ruins, suicidando, né? Já teve suicídios dentro da comunidade do Jaraguá, jovens. Então,
A gente precisa realmente ter um trabalho sério dentro da comunidade. Os pajés também fazem o trabalho deles espiritual, mas realmente a gente precisa dos nossos espaços, a gente precisa que o governo reconheça essas comunidades indígenas, tanto aqui em São Paulo, como nos outros estados também. A questão do Jaraguá, ela é muito complexa porque são espaços pequenos, as 6 aldeias elas não comportam todo o povo que está ali, são espaços pequenos. Você tem uma ideia da população indígena no Jaraguá? No Jaraguá, 700 indígenas, mas cada área tem um hectare, né? Então, são espaços pequenos. A maior é da terra da Tecoapiaú, que é em frente a onde está demarcada. E ali eles vivem uma situação muito, muito ruim, porque não tem... Ali as árvores que eram eucalipto, tirou toda a água, então a terra é muito seca. Então, quando você planta uma fruta, uma árvore da Mata Atlântica, ela não consegue absorver os nutrientes da terra, então acaba não produzindo. Então, as pessoas não entendem e falam que o índio é vagabundo, o índio não quer fazer o trabalho, o índio não usa a terra para o seu sustento, mas ele não sabe o que aconteceu para aquela terra não ser produtiva. Né? Planta um eucalipto, o eucalipto tira todo o nutriente, tira a água, ele puxa tudo isso para ele. Então a terra acaba sendo improdutiva. Então é muito fácil falar que índio é vagabundo, mas não está lá dentro da nossa área para ver o que acontece dentro da comunidade. Então, assim, nós estamos num espaço pequeno, rodeado de não indígenas, que tem preconceito. Uma rua, né? Uma rua tem a cidade. É dividido por estrada, né? Então, é preconceito, é discriminação, é ameaças. Lá não tem fazendeiros, não tem pistoleiros, mas tem a comunidade que não aceita aquela população. Então, ali eles falam que nós não somos indígenas, que ali é uma favela. Poxa vida, respeita as populações. É favela, mas não chega lá dentro da comunidade para perguntar que povo é aquele que está ali, não quer saber da cultura, não quer entender a cultura daquele povo. Então, é muito difícil você, a todo momento, você está acordando todos os dias e falar assim, hoje nós temos que provar mais uma vez quem somos nós. Todos os dias nós acordamos assim. Shirley trabalhou lá há muitos anos e ela sentiu na pele o que o povo do Jaraguá passa, sabe? O que as crianças passam. Então, e os mais velhos também, porque o mais velho necessita da terra. Quando a gente fala terra, não é só a terra para plantio, não é só a terra para construir casas. A terra, ela traz vida, a terra dá vida. Então, você precisa da terra para plantar, você precisa da terra porque ela vai te dar o alimento, você precisa da terra porque ela vai te dar água. Quando esse país foi formado, tínhamos tudo. Tinha água limpa, frutas, a terra nos fornece isso. É por isso a importância da terra para nós. Não é porque o governo fala assim, para que índio quer tanta terra? Ele não entende que a terra é importante para as populações indígenas e também para a população não indígena hoje, em 2019. Ela é importante para o negro, ela é importante para o imigrante, ela é importante para o branco e ela é importante para o indígena. E nós estamos em espaços onde nós preservamos esse espaço não só para nós, mas para o povo que vive nesse contexto urbano. E as pessoas precisam entender que as populações indígenas hoje no país são indígenas que protegem essa terra, que protegem os rios, protegem as florestas, protegem os animais, protegem o ecossistema todo. Então as pessoas precisam ter esse respeito. O governo fala, é muito fácil o governo falar que índio é vagabundo, que índio quer terra para quê? O Davi tem hoje eu aprendi assim, muito com o Davi, é uma liderança que a gente respeita na terra indígena do Jaraguá. Muitos falam mal, mas eu respeito ele como liderança muito forte no Jaraguá. E ele fala, é pouco índio para cuidar da vida. Sim. São poucos índios para cuidar da vida total do globo da terra.
Porque não só existem indígenas no Brasil, existem indígenas no mundo inteiro. E esses povos também estão sofrendo a mesma coisa que está sofrendo aqui no Brasil, que está sofrendo na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, Uruguai, Venezuela, todos esses países. Então nós precisamos, a terra é essa a importância que nós damos a ela. É isso que nós queremos, proteger a vida que está aqui dentro ainda. Sabe, Sônia, sabe, Shirley, na bancada ativista eu venho pela pauta ambiental, sempre fui entusiasta da legislação ambiental e fui acompanhando o Jaraguá com a Shirley desde o ano retrasado que a gente começou a conversar, que eu entendi o quanto a pauta ambiental, no limite, pode também ser racista. A população indígena ela sofre pela falta da demarcação, e a gente não pode demarcar aqui pelo Estado de São Paulo, né, com a Assembleia Legislativa. A população indígena sofre com as cidades invadindo as suas terras, o agronegócio, enfim, o minério, etc. Mas a legislação ambiental ela também é muito cruel com as comunidades tradicionais e originárias. Por exemplo, a gente foi a Jureia com uma outra comunidade tradicional que são os caiçaras e eles estão presos numa estação ecológica porque a legislação da estação ecológica não permite entrar e sair dela. Então, ou eles ficam lá dentro da estação ecológica ou eles ficam fora da estação ecológica. Então, é uma situação de cárcere privada. A questão do Jaraguá, acho que eu acompanho desde 2016. O parque estadual não permite que vocês entrem no parque. Vocês não podem acessar o parque, não pode caçar, não pode derrubar uma árvore para construir moradia, não pode viver a floresta. Então, tudo que a legislação ela produz sobre a ótica de quem polui, degrada, desmata, que somos nós da civilização, das cidades, etc. Por isso é tão importante, tão interessante essa minha convivência como ambientalista com a Shirley, que deforma, reforma e reconstrói o meu ponto de vista da luta ambiental todos os dias agora para a produção de legislação. E Shirley, eu queria que você falasse um pouco do calendário do nosso Agosto Indígena. O que você construiu aí para a Assembleia Legislativa na luta desse mês de agosto? Então, esse calendário nós construímos com os povos indígenas que tiveram lá presente. O Emerson não veio, estava de férias, mas vários povos indígenas vieram no gabinete e construíram e foram apontando algumas demandas, né? E nós colocamos essa entrevista aqui na TV Alesp como uma das atividades, né? E amanhã vai ser protocolado uma PL do Agosto Indígena. Está dando uma data oficial? Isso. Do Agosto Indígena, para trabalhar. Viu, dona Laide, falando que a Osasco já tem esse reconhecimento no calendário estadual? Uhum. Que vai passar e vai passar e vai continuar, vai passar a gestão e vai continuar. Então, nós queremos que isso fique fixo para o estado de São Paulo, né? E do dia 9 ao dia 14 vai ter a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília. Essa marcha foi tirada, a primeira marcha das mulheres indígenas foi tirada do acampamento Terra Livre, né, que teve em abril. A Sônia, ela é nossa porta-voz dessa marcha, junto com um grupo de pessoas, né, não é porque ela é a porta-voz que ela faz sozinha, nós estamos... olha lá a camiseta dela, ninguém solta a mão de ninguém, então nenhuma mulher solta a mão de outra mulher e nem de ninguém, né? Então nós estamos juntas nessa luta aqui para Brasília, mas a Sônia é nossa porta-voz aí. No dia 13 também vai ter na Câmara Federal um diálogo sobre as mulheres indígenas, as mulheres que vão estar lá em Brasília. Então foi agendado para Brasília o dia 13, para as mulheres estarem reunidas lá para discutir. Dia 15, estamos aguardando ainda, estamos convidando o secretário de Educação para que ele possa vir conversar com os professores indígenas do estado de São Paulo, professores dentro das aldeias, certo? Que com a Lei 11.645 nós ainda vamos elaborar, certo, Emerson? E mais um grupo de professores aí indígenas que tem aí no estado e tal. Mas essa aqui
porque quando nós protocolamos uma PL, categoria professor indígena, e concurso específico para professores indígenas, e fizemos um requerimento de informação para o secretário de Educação, ele nos retornou dizendo que ele já tinha um PLC, um projeto de lei, Complementar. um projeto de lei complementar. Então, se ele tem um projeto de lei complementar e nós temos aqui protocolado, então vamos sentar para A Chile dialogar. protocolou uma das primeiras iniciativas da Chile, foi o protocolo de um projeto de lei que prevê a contratação de professores da categoria indígena no início do ano. E aí, como resposta, o governo respondeu que já existe esse projeto, é isso? Ele diz não que existe, mas que já há, que tem este diálogo. Então, aí eu voltei para os professores indígenas, que inclusive é Tiago, que o Emerson citou, que estuda antropologia na USP, que é o professor da escola indígena de Bauru, e a Cristine, que é do Rio Silveira, né? Eles contaram que é só foi uma proposta desde 2015. E por isso que, para alinhar esta conversa, nós convidamos o secretário. Colocamos 2 datas, ou dia 15 ou dia 16, mas por enquanto não houve respostas de nenhuma dessas datas. Dia 16, nós colocamos para fazer uma contação de histórias com crianças e professores, deixar aí disponível a quem quiser, se tiver alguém aí quiser trazer uma escola, eu vou estar aqui na LESP para poder apresentar para as pessoas e falar sobre a presença indígena no estado de São Paulo, falar como mulher indígena, como professora. Está aí livre, combinei com algumas pessoas para ver essa possibilidade. Dia 19 vai estar uma exposição aqui na Assembleia com artesanatos. São artesanatos que eu tenho uma coleção em casa de peças. Eu tenho uma sala da memória em casa que tem várias peças indígenas e eu vou trazer para expor aqui, deixar exposto na Assembleia até o dia 30, né? Esse mês é do dia 31, não é isso? É isso. Esse mês também é 31? Até o dia 31 nós vamos estar com esse... No dia 22 tem uma audiência pública com comunidades tradicionais e povos indígenas no Vale do Ribeira. Então, dia 26 vai ter uma audiência pública, Mulheres Indígenas contra a Violência. E dia 29 tem um protocolo da PL, Censo Indígena. Esse levantamento mesmo de povos indígenas aqui no estado de São Paulo. Vamos buscar vários meios, que seja pela saúde, pelas escolas, que as escolas têm essa obrigação de colocar, perguntar qual é a etnia, a cor, porque o censo, por exemplo, esse de 2010, ele não foi na minha casa. Então, você diz que tem uma quantidade X de pessoas, mas ele não foi na minha casa. Então, quer dizer, e isso é problemático para nós. Inclusive nós que estamos aí nas cotas indígenas, né, Emerson? Eu estou no doutorado na cota indígena, e você também é contado pela quantidade de pessoas, não é isso? Probabilidade da quantidade. Eu chamo esse programa da antropologia como um programa de reparações históricas. São reparações históricas, são reparações que reparam as violências que aconteceram no país. A população indígena deveria estar na universidade já há muito tempo. Felizmente agora a presença indígena ela acaba surgindo assim num momento interessante da história. É um momento onde a gente tem a presença de muitos indígenas na USP, nós temos muitas presenças na Unicamp. Pelo país a gente tem aí a presença de muitos indígenas. Já temos aqui, por exemplo, no programa Pindorama, mais de 100 indígenas formados. Eles estão atuando. A gente tem histórico de indígenas que se formou, por exemplo, no Jaraguá, que atuam na saúde. Nós temos advogados, nós temos sociólogos, nós temos assistentes sociais. Nós estamos num local onde é importante a gente sempre colocar que, assim, São Paulo, contextualizando, é o local onde a gente sempre referendou a presença dos bandeirantes. Uhum. Esse local foi sempre o local onde deu nome a estátuas. Nós temos aqui em Santo Amaro, por exemplo, a estátua do Borba Gato. Nós temos estradas, né? Raposo Tavares. Nós temos a Estrada dos Bandeirantes, Fernão Dias. Aqui é o local da violência contra a população indígena. Então, por isso é importante sempre a gente reforçar
com esse agosto indígena, que nós somos uma das populações do estado de São Paulo que houve um massacre, houve um extermínio aqui. E a gente ainda continua referendando a presença, né, desses colonizadores, desse processo violento. Então, talvez isso seja importante, que eu sempre digo aqui na educação. Por que é importante? Porque nós temos um projeto político-pedagógico dentro da escola. A questão indígena é uma questão política, uma questão que trata da presença indígena, porque essa presença indígena está em todo local. Quando eu digo que é romantizada, eu digo porque a gente tem uma ideia de índio, daquele indígena que é o cabelo lisinho, né, o olhinho puxado. Mas se a gente for pegar na história do país, as histórias dos indígenas do norte, do nordeste, do sul, cada povo vai ter a sua característica cultural, a sua característica enquanto povo. Então não dá para a gente pegar na história do país e fazer como grande parte dos professores fazem, achar que tem um estereótipo de indígena. Isso é um dos piores problemas que a gente encontra na educação. Talvez seja esse um dos motivos do preconceito que se dá dentro da escola, da sala de aula. Por quê? Porque se aquele indígena não tem as características que está no livro, ele não é indígena. Então a gente precisa a todo momento estar reforçando essas ideias de quem são os indígenas. Aqui mesmo a gente tem uma ideia dessa diversidade, né, de indígenas que são de São Paulo, de indígenas que são do Nordeste, de indígenas que estão vivendo aqui em São Paulo, de indígenas que estão na Assembleia. E grande parte dos indígenas que vivem nas periferias do país, né, eles ainda precisam que a gente tenha esse tipo de atividades, esse tipo de ação, para que eles percebam que as suas histórias foram muito violentas e, de repente, seja uma maneira deles dizer, olha, eu não sou indígena justamente porque eu já sofri muito preconceito. Eu posso dizer isso, Mônica? Por quê? Porque eu estudei numa escola pública aqui de São Paulo. Eu, enquanto aluno, eu nunca disse que eu era indígena quando eu era menino. Quando eu era moleque, eu era japonês, eu era outra coisa, eu era boliviano, eu era outra coisa. Os próprios professores também não diziam, não faziam nenhum tipo de atividade. Talvez esse seja um esforço, eu enquanto professor da rede, de tentar mudar isso para que os outros indígenas não passem por que eu passei. Chile, reconhecimento ainda é muito necessário, é uma batalha constante, território, direito à cultura, mas a gente está vivendo um novo momento político. De novo, a população indígena está sendo constantemente atacada. Por que você acha que os povos indígenas são tão linha de frente, assim, tem se tornado obsessão desse novo governo federal? Por muitas coisas que está sendo exposta aí, por nossas terras ter os bens naturais, ter as riquezas que há interesse do agronegócio. Então, o agronegócio tem interesse em nossas terras, que são preservadas. Então, está aí estampado para todo mundo ver qual é a intenção de legalizar garimpo em nossas terras e todas essas questões do capitalismo. Esta ideia de progresso, ela é uma ideia que está muito ligada, né, à criação. A gente já teve num momento da história, vamos pegar um momento aqui, né, da criação do Serviço de Proteção ao Índio, 1910. Toda a função do Serviço de Proteção ao Índio lá atrás, né, nós estamos falando de um século atrás, foi fazer com que os indígenas deixassem de ser índios. E quais foram as políticas que o Estado fez? Criar um órgão e, através desse órgão, fazer com que ele transformasse os indígenas que viviam na aldeia em trabalhadores da cidade. Uhum. Então, grande parte desses indígenas foram expulsos dos seus territórios tradicionais. As políticas eram justamente para destruir a cultura indígena. E hoje, a gente vê que essas histórias que eram de um século atrás voltam, né, numa velocidade, né, de fazer com que os indígenas, parece que eles ainda estão numa história de povos do passado, povos atrasados. É aquela ideia da evolução da espécie humana, né, de dizer assim, os indígenas são selvagens, e a gente precisa trazer a civilização para eles. Só que a população indígena, ela surge para mostrar justamente o contrário. O que você diz o que é civilização? A civilização para nós é um povo que defende a natureza. A civilização para nós é um povo que defende a sua cultura, a sua tradição, as suas línguas, as suas origens étnicas. É um povo que defende o seu território, a terra. E essa é uma das questões, eu acho que a gente precisa deixar, né, é essencial hoje a gente trazer isso, justamente porque a gente tem
muitas crianças. Sim. A gente precisa construir uma ideia de que a gente precisa construir um país onde esse atrasado, com certeza não é o atrasado dos povos indígenas. Muito pelo contrário. Né? Atrasado, essa ideia de civilização que estava lá atrás, quando a gente trouxe essa ideia de 1910, de fazer com que a gente precisaria trazer, né, uma ideia de unidade nacional, fazer com que a ordem do país, né, deveria ter uma ordem no país, e a partir do momento que a gente trouxesse essa ordem, e essa ordem se viria numa ideia de fazer com que os indígenas que eram atrasados virassem civilizados. Hoje a gente está vendo justamente o contrário, né? Essa ideia de civilização não se aplica por esse momento. Esse atrasado é justamente essa ideia de civilização que tem. E os indígenas estão num outro movimento e vai sofrer muita resistência. Os indígenas não vão deixar as coisas acontecerem da maneira como está colocado pelo Estado, porque a gente não pode negar que é a ação de pessoas, mas é o uso do Estado para dizimar populações inteiras. O genocídio, o etnocídio, ele continua, mas é o Estado que pode legitimar, que é o que está acontecendo por aí. Reconhecimento, história, ancestralidade, políticas públicas, esses e outros tantos debates necessários é o que a gente pretende seguir fazendo nesse Agosto Indígena. Você é convidado da Shirley a participar do nosso mês de agosto. Toda a programação do Agosto Indígena você encontra nas redes sociais do Mandato Coletivo da Bancada Ativista. Mais uma vez, reforçando que nós somos um mandato coletivo, eu sou porta-voz no Legislativo de outros 8 ativistas que têm autonomia, a produção, que têm aí uma bagagem, que tentam trazer aqui para a Assembleia Legislativa a sua própria produção política e legislativa, como a gente conheceu aqui hoje um pouquinho mais da Shirley Pancará e a luta dos povos indígenas do estado de São Paulo. Para rever esta e outras atividades dos parlamentares, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência, até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Muito bom com a situação.